Olá, 14 de março de 2025, Laércio Comar no nosso resumo descomplicado do que foi notícia. Algumas informações, vamos lá? Bom, iniciando com as empresas que fazem parte do Grupo AD, meu muito obrigado sempre a todas elas, empresas preocupadas com seus clientes lojistas. Você que acompanha esse vídeo e não tem costume de acompanhar no YouTube ou no Instagram com tanta frequência quando ele é postado lá, clica nesse linkzinho aqui e entre nesse grupo de chat. Toda semana eu publico lá as notícias conforme elas vão sendo lançadas e o comentário no final de semana. Recapitulando semana passada, hein? Falamos no vídeo da semana passada sobre o comércio estar desacelerando em janeiro, diminuindo a confiança do lojista. Houve um crescimento da linha de móveis e eletro a mais do que o varejo em geral. Um aperto financeiro das empresas, mesmo com faturamento crescente, falamos sobre isso na semana passada, as empresas estão batendo recorde de faturamento em outros ramos, tá? Não é só móveis e eletro, não. E mesmo assim há um aperto financeiro. Falamos sobre essa inadimplência em alta, mas o problema é recorrente, não é de agora, já vem de muito tempo atrás, e a inflação batendo recorde. Mas, Laércio, aí? E essa semana? Bom, passou o carnaval. O ano começou, graças a Deus. Eu tenho uma birra dessa história de começar o ano após o carnaval, mas não adianta lutar contra a realidade. É isso que acontece. E falando de faturamento do grupo, dessas empresas, nós percebemos que a carteira média de pedidos continua se mantendo, é uma carteira alta, mais alta do que o mesmo período no ano anterior. Já não é aquela loucura que veio até outubro, ela está se mantendo ainda com mais de um mês de carteira de pedido, mas quando nós vamos olhar para o faturamento acumulado do ano, aqui janeiro, fevereiro, março, acumulando, não são os meses independentes, nós percebemos que o fevereiro estava com um faturamento acumulado muito alto e o março caiu. Mas aqui tem uma explicação clara, tá? A questão do carnaval. Ano passado caiu em fevereiro, então nós comparamos o janeiro e fevereiro do ano passado com o carnaval, o janeiro e fevereiro desse ano sem carnaval. Claro que o faturamento dá uma disparada. Agora não. Agora o março está pegando o janeiro, fevereiro, março com carnaval e o janeiro, fevereiro e março com carnaval. Com isso, nós temos uma diferença de comparativo de um mês para o outro, dá essa daqui, mas dá para a gente perceber que aquele ritmo que vinha de crescimento até novembro, ele começou a diminuir. Ainda é crescimento, ou seja, o faturamento desse ano está crescendo em relação ao ano passado, que também cresceu em relação ao outro ano, mas já não é aquela loucura que vinha até outubro. A coisa está voltando a uma normalidade, talvez. E vamos desmascarar uma fake news? Sim, eu acho que você gosta disso tanto quanto eu. Quando ela aparece, como a gente provar que ela não é real? Bom, uma situação é real. Inadimplência das lojas do grupo. Imagina que aquelas 60 e tanto indústrias de imóveis, elas trocam informações. Se você é um lojista com problemas no momento, ou se você é algum tipo de golpista, as duas formas, evita essas indústrias, porque elas trocam informação entre elas. E mesmo assim, a inadimplência vem em alta. Nos últimos 4 meses ela está em alta a pessoa jurídica, se a gente for comparar com os anteriores. Sim, tem muito lojista, aqui a gente tem que deixar bem claro, em muitos casos, eu diria para você que a grande maioria, 90% dos casos, são lojas honestas, trabalhadoras, inclusive com um histórico, mas que por algum momento estão com dificuldade. As empresas, de forma geral, não é só loja, mas as empresas, de forma geral, e nós vamos mostrar essas matérias, elas estão passando por dificuldade por conta de concorrência. É o que falou no vídeo anterior. Aumenta a venda, mesmo assim falta grana. Por quê? A concorrência está muito grande. Então, o resultado, o lucro, muitas vezes, ele fica comprometido, por mais que as empresas estão fazendo. Então, a gente não pode misturar essa inadimplência como golpe, como malandro, e sim como uma dificuldade. De qualquer forma, ninguém quer inadimplência porque compromete o teu fluxo de caixa. Se você está passando, você indústria passando por essa dificuldade, procura a AD também e vamos tentar junto diminuir um pouco dessa dificuldade. Mas onde é que entra a tal da história da fake news? Bom, matéria dizendo aqui do Monitor de Mercado, dando informações do Serasa, dizendo que 7 milhões de empresas estavam com dívidas. 7 milhões. Isso não é fake, é real. Representando 31% dos CNPJs do país. Aí eu tenho que fazer um adendo aqui. Você já parou para pensar que para cada 100 clientes que você tem, 30 está com problema no CNPJ? Caramba, é muito, tá? Ah,
É muito, não tem outra coisa. O número é o mais alto já registrado pelo Serasa, não tem nada de governo aqui não. Pelo Serasa desde o início da série histórica, ou seja, nunca teve tanto CNPJ negativado. Em média, aí eu até pensei, eu falei, tá, mas talvez sejam dívidas pequenas, seja alguma coisinha que entrou. Em média, cada CNPJ possui cerca de 7 contas negativadas. Peraí, 7 contas negativadas na média? Então, a pessoa jurídica, os CNPJs, estão passando sim por um problema bastante sério. Estão passando? É aí que a gente vai chegar. O setor de serviços lidera o ranking com 52% das empresas com negativação, seguida por comércio, 35%, e indústria, 8%. Então, as indústrias, apenas 8% têm esse problema. Comércio, 1/3, e serviços, 52%. Bom, é fácil até da gente entender essa situação. Há uma falta de mão de obra enorme. A pandemia contribuiu para que muitas pessoas tentassem o seu negócio. Muitas delas foram para serviço, terceirizaram o próprio serviço para os seus antigos patrões. Hoje, as empresas não conseguem contratar porque falta gente, e tem gente demais, dona do seu próprio negócio, dona do seu próprio nariz, mas passando dificuldade. Por quê? Existe muito gastos que ela não imaginava, a renda não é bem, o conforto de uma CLT. Eu não sou contra nem a favor, apenas constatando que é uma fase, talvez seja uma transição, talvez não, mas é um aprendizado a você deixar de ser funcionário, a empresa, de certa forma, cuidando dos negócios, e você tendo que cuidar de um monte de coisa. E nem sempre é um mar de rosas. Quem tem empresa, representantes comerciais, que são pequenas, microempresas, muitas vezes de uma pessoa só, entendem bem a dificuldade que é isso, administrar toda essa situação. Mas é aí que vem a muleta. Segundo um economista aqui do Serasa, a elevação da taxa de juros tem sido apontada como um dos principais fatores para esse aumento, para 7 milhões de contas negativadas, impactando diretamente o custo do crédito e a capacidade das empresas de gerenciar suas finanças. Que, nossa, bonito falando assim, né? Mas vamos lá. Por que fake news? Vou provar para você que não é. Em um determinado momento, você lembra que um tempo atrás não se falava tanto de taxa de juro culpada? Mas o governo, volto, não tem lado nenhum, tá? Só estou colocando os dados. O governo, em algum momento, usou isso como pano de fundo, usou isso como cortina de fumaça. A causa de endividamento não está ligada diretamente ao aumento de taxa de juro. Tá louco, Lércio? A taxa de juro faz isso. Eu vou te provar que não. O governo começou a falar demais em culpa de tudo é a taxa de juro. Hoje, os economistas usam isso como muleta. Quer ver como não é? Aqui fala então que os 7 milhões de negativação, a principal causa, está escrito isso, não fui eu que falei, é o aumento da taxa de juros. Pois bem, eu fui lá e cruzei o dado do Serasa, no site do Serasa, de 10 anos, de 2016 até agora, a quantidade de empresas negativadas. Realmente, eram pouco mais de 4 milhões, temos 7 milhões. Mas olha essa curva. Pois é, não tem curva. Tem um caroço aqui na pandemia, mas, gente, ela é absolutamente sistemática. Todo mês ela vem crescendo retinho, esse número de CNPJs com inadimplência. E eu coloquei abaixo outro gráfico direto do site do Banco Central com a taxa básica de juros anual do mesmo período. Perceba que a taxa de juros já foi 14%, foi 10, foi 8, baixou para 6, já foi 4, já foi 2, subiu para 4, para 6, para 8, para 14, já baixou para 10 e agora lá perto de 13, 14. Pois é, a taxa de juros nos últimos 10 anos oscilou. Você está vendo alguma oscilação da quantidade de empresas, não é pessoa física, empresas negativadas pelo Serasa? Não. Então, gente do céu, por que a taxa de juro pode ser a principal causa? Eu não sou economista. Se você for um economista, de repente pode me provar isso. Mas o Serasa dizer que essa curva reta é muito estranho, é, não é a mesma da curva de juro, e a causa de um é o outro, não. Não consigo. O que, no meu ver, o setor que mais sentiria a taxa de juro alta seria o de financiamento imobiliário. Por quê? Porque quando você vai financiar algo para 20 anos, 25 anos, como é uma casa, aí tudo bem. Esse aumento da taxa de 12 para 14 para 10, multiplicado por 25, 30 anos, faria diferença. Lárcio, então por isso que o setor de financiamento imobiliário vem sofrendo.
Só que não. Matéria aqui da registrodeimóveis.org, financiamento não é venda de imóveis. Financiamento imobiliário bate recorde em 2024. Em 2024, por um acaso, a taxa de juros estava baixa. Estava não. Já estava aqui numa taxa acima de 10 pontos percentuais, uma das mais altas históricas. E como é que a gente fala agora em recorde de financiamento? Gente, nós pegamos uma muleta de que a taxa de juros é o problema. Ela não é, não. A taxa de juros, onde ela vai mais refletir, deveria ser no imobiliário, mas onde ela mais vai refletir? Em empresas que têm um, uma negociação financeira, um passivo financeiro muito grande. Lércio, traduz isso, vai. Você sempre fala mais simples. Empresa que tem muita dívida, ela tem muito valor com o banco. Então, quando a taxa de juro básica sobe, realmente ela tem que pagar um juro muito mais alto por mês. Atrapalha ela. Quem? Bom, essa semana saiu o balanço de Magazine Luiza e Casas Bahia, e sim, elas são afetadas por conta disso. Ela tem um passivo financeiro, tem um valor em banco para girar, quanto mais sobe a taxa, mais ela vai sentir. Ponto. Agora, ficar colocando a culpa de tudo, isso é muleta, foi criada pelo governo e eu não sei por que cargas d'água o mercado vem usando isso de uma forma muito forte. E olha, tem mais meia-verdade, tá? Não é só essa fake, não. Se as empresas estão apertadas, o consumidor se mantém estável. Não se esqueça disso. Falamos de inadimplência alta de empresa, lojista, a gente vê ali pela D também, está no mesmo barco que o mercado como um todo. Mas o consumidor não mistura as coisas. Uma coisa é quem tem empresa, pessoa jurídica, outra coisa é pessoa física. Olha por quê. Segundo essa matéria aqui, da Agência Brasil, o percentual de família em inadimplência recuou pelo terceiro mês seguido em fevereiro. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, o número de pessoas, de famílias inadimplentes, reduziu. Por que meia verdade? Olha lá a bendita da frase. Mesmo assim, o estudo indica que o endividamento voltou a crescer após duas quedas consecutivas, o que pode dizer que as famílias estão optando por fazer uma nova dívida com condição mais vantajosa. Eu não sei que bebida esses caras bebem ou o que eles fumam, mas alguém precisa avisar os economistas da Confederação Nacional do Comércio. Eu não sou economista, seria uma arrogância da minha parte falar, gente, avisa a Confederação Nacional do Comércio que esse troço é um negócio, mas eu falei nas apresentações, nas palestras, venho falando no vídeo faz um tempão. Essa pesquisa e a própria Confederação Nacional do Comércio aponta que essa pesquisa de endividamento, a minha esposa já até falou, Laércio, não aguento mais te ouvir falar sobre esse endividamento. Mas, gente, não é possível. Essa matéria está aqui, ó, dia 10 de março. Famílias consideradas endividadas são as que têm conta a pagar no cartão de crédito, no cheque especial, no carnê de loja, no crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque predatado, prestação de carro, prestação de casa, mas não atrasado. Então, o percentual de endividados, se você não usa nem conta em banco, mas a tua casa é financiada e você paga em dia, você é um endividado. Se você usa cartão e paga em dia, você é endividado. Então, esse aumento do número de endividados não reflete nada. A única coisa é quem compra a prazo, quem compra à vista. Parem, pelo amor de Deus, de jogar esse tipo de informação na mídia como se fosse algo dizendo que a família está endividada, que ela está quebrada. Não é. Essa informação é fake, ela é distorcida. Ah, tanto que é mesmo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, que fala que as famílias estão diminuindo o atraso, fala que tem mais família endividada. Por quê? Porque uma coisa não está correlacionada com a outra. O que nós temos que olhar dessa matéria, e é o único que vai importar para nós, é quantas estão em atraso. Aí sim, essa informação vale e a gente tem que dar uma olhada. Tanto que, olha aqui, a mesma matéria. A inadimplência, que considera as dívidas em atraso, e aí sim, eu concordo, é válido, teve um recuo de meio ponto, chegando a 28. Ainda é alto, tá? E as famílias que não terão condições de pagar a dívida, uma coisa é você estar atrasado, diminuiu, e outra é você falar, olha, eu não consigo pagar. Também permanece com tendência de queda. É alta, ainda é alta, mas está diminuindo. Ou seja, faz 3 meses que as famílias que estão enroladas, aí sim, as que estão em atraso, vêm diminuindo. Para o presidente do sistema, Confederação Nacional do Comércio, a taxa média de juros cobrada aos consumidores apresentou recuo. Gente do céu. Então a taxa de juros do consumidor diminuiu, por isso ele pagou a conta atrasada. Tá, só para exemplificar e provar. Vamos lá no site do Banco Central do Brasil. Pessoa física, o juro de cartão de crédito do rotativo, indicado pelas pesquisas como a maior dívida, uma das maiores dívidas. A taxa ano da Caixa Econômica Federal é de 277%. A do Bradesco, 298%,
e a do Banco do Brasil 319. Tá. Então, quando as empresas estão mais endividadas, é a taxa de juros. Quando a pessoa física está menos atrasada, é a taxa de juros. Eu não sei o que esse pessoal bebeu ou fumou. Não pode ser a realidade. Se eu estiver errado, coloca no comentário do YouTube, coloca no comentário no Instagram, dizendo, Lércio, você está enganado. Eu vou aceitar, mas me dá uma prova disso, me dá um número, porque aqui o que está provando é o contrário. E nunca está igual para todos. Número um, tem dois comparando isso, tá? Inadimplência. Tirei um print aqui até da própria página de filtro do Google. Inadimplência de consumidor sobe 2,8 em Minas. é, em Natal, no Rio Grande do Norte, cai pelo segundo mês consecutivo. E a Paraíba, do lado do Rio Grande do Norte, que tem Natal, tem a maior taxa de inadimplência. Ou seja, um estado está subindo, o outro está caindo. Não, não é igual para todo mundo. Quando você acha que a inadimplência de todo mundo está ruim, não é. A venda de todo mundo está boa e está ruim, não é. É a diferença. A gente, infelizmente, a gente esquece disso. E aí, onde que está o perigo disso, Lars? Por que você fica batendo nessa tecla? Se nós acharmos que está igual para todo mundo, a gente não se mexe. Se achar que está ruim para todo mundo como está para a gente não muda a realidade. E a gente se acomoda e não é isso que eu quero para você e nem para mim. Então nós temos que olhar o que é do mercado, aquilo que realmente o mercado pode estar passando. A AD mostra muito isso, tá? Os indicadores todos lá para a indústria mostram, olha, o mercado está acontecendo isso, em vários, dezenas de indicadores, e mostram a empresa. Então a gente tem que olhar, às vezes, igual o caso da inadimplência. O grupo está com uma inadimplência em alta. Então, se a tua empresa subiu, você está na média, não é um problema interno. Agora, se estivesse ao contrário, todo mundo caindo na inadimplência e a tua subindo, é algo interno. E se a gente enxerga que está igual para todo mundo, a gente acaba não mexendo no que tem que mexer. Só por isso que eu bato tanto nessa tecla. E vamos lá, nunca está igual para todos. Número 2. Venda no varejo em São Paulo bate recorde histórico em 2024. Ano passado, o varejo do estado de São Paulo, 9% de aumento. Isso é para você que ano passado vinha falando, Laércio, você está com informação errada, não pode estar crescendo. Tinha gente brava comigo com isso. Eu não sou o culpado, nem você, mas tem que buscar a solução. Significa que, sim, 2024 foi um ano positivo. Ah, lá vem o Laércio defender o governo. Tá, qual governo? O estadual, que é de direita, ou o federal, que é de esquerda? O estado de São Paulo vai ter as duas realidades. Esquece isso, tá? Estamos falando de dinheiro, de venda. Então, o estado de São Paulo teve crescimento de varejo. E não foi só um crescimento, não, tá? Opa, volta aqui. O crescimento foi o maior resultado da série desde 2008. Sim, cresceu. Ano passado foi um ano positivo. A inflação ano passado não atrapalhou tanto. Esse ano ela pode atrapalhar sim. E dentro disso, por atividade, loja de móveis e decoração cresceu 10,5 pontos percentuais. Então, o grupo AD cresceu mais que o dobro disso, mesmo sem considerar a inflação, mas de qualquer forma, o varejo, a nível Brasil, né? O varejo de São Paulo cresceu 10,5. Foi um bom crescimento? Foi. Mas vamos destacar aqui, por atividade, foram 19 bilhões. Tá, próximo de 19 bilhões, qual ramo nós tivemos? Autopeça e acessório, 42. Já é o dobro. Eletrodoméstico, eletrônico e loja de departamentos vai para 90. Gente, móveis é pouquinho. Nós ainda temos que brigar bastante para tentar tirar um pouquinho mais do bolso do consumidor. Tem espaço para brigar. Dá para ir para cima. E vamos falar de balanço? Bom, saiu essa semana o balanço da Casa Bahia. A essas alturas que você está assistindo o vídeo já deve ter saído o da Magalu, mas quando eu estava gravando ainda não haviam comentários na internet, então eu optei por não colocar. Semana que vem a gente fala sobre isso. E vamos comentar um pouquinho sobre esse balanço? Não criticando, elogiando, mas é um balanço público, é apenas a minha visão, não sou o dono da razão, mas é uma empresa que, obviamente, entre as 5 maiores do Brasil, e não é de agora, ela mexe com o mercado, mexe com tudo. A matéria, Casas Bahia registrou um prejuízo de 452 milhões no trimestre. Lógico que isso assusta, pior do que o esperado, vejo o balanço. Não dá para dizer que, não, isso aí passa, não, não é não, são meio bilhão de ré, mas vamos olhar alguns pontos que a própria matéria traz para a gente, tá? Essa cifra, esse valor, representou uma melhora de 54% no prejuízo. Como assim? No mesmo período anterior foi 1 bilhão de prejuízo, agora foi a metade. Caramba, é muito dinheiro, assusta a gente. Mas tá, diminuiu o prejuízo, é um passo de cada vez.
A diretoria, não conheço o diretor, não conheço a diretoria, mas no meu humilde ponto de vista, estão fazendo a tarefa de casa, estão tentando buscar o saneamento da empresa. Não é uma tarefa fácil, mas estão indo para lá. O resultado foi pior do que o consenso reunido pela Bloomberg, que indicava uma estimativa de prejuízo de 278 milhões. Então, vamos lá. É o dobro do que estimavam, metade do que teve, mas o mercado como um todo sabia que lucro não ia dar. Tá, então menos mal de certa forma. O EBITDA, que é o lucro antes de descontar os juros pagos, imposto, depreciação e amortização, ele foi 3 vezes maior. Ele foi, na verdade, em 8 pontos percentuais, o que aumentou 5,8. Então vamos lá. No anterior, estávamos falando em 2,2, com 5,8 a mais, chegou a 8. É, quer dizer, então havia um lucro no balanço anterior de 2,2 pontos percentuais, antes de você descontar juro, imposto, depreciação. E agora sobrou 8. A Casas Bahia, nós sabemos que a parte do imposto, depreciação e amortização, não vi, mas eu acredito que não deve ter alterado muito. A questão é juros. Existe um custo financeiro pago muito alto. Tanto que eu fiz uma avaliação dessa quando saiu o outro balanço. Se você tirar os juros pagos, a empresa tinha dado lucro. Mas é real, ela tem que pagar esse juro e ganhar dinheiro para poder sair desse financiamento. Essa é a tarefa árdua que a diretoria tem para fazer, mas está caminhando. Então, mesmo um prejuízo desse tamanho, boa notícia, está melhorando. Está com um problema sério, sim, mas vem melhorando. Já a receita líquida do quarto trimestre totalizou 8 bilhões, olha o tamanho dessa empresa, só de quarto trimestre, avançou 7,6% ante o mesmo período de 2023, quer dizer, está crescendo em faturamento 7,6%. Se eu for olhar por varejo em geral ou ver móveis, comparando o ano, foi até menor do que o mercado, mas está crescendo em faturamento e melhorando um pouco o resultado. Na linha SG&A, despesa administrativa e de venda, uma redução de 2,5%. Tarefa de casa, cresceu a receita líquida, diminuiu a despesa administrativa, ou seja, está, de certa forma, tentando sair do sufoco. E uma informação interessante aqui: o crediário da companhia bateu o recorde, alcançou 6 bilhões de crediário, houve um crescimento. Apesar da expansão, a inadimplência superior a 90 dias caiu 1,4 comparado com o anual para 8. Vamos traduzir isso, tá? Você lembra quando a Casa Bahia era muito conhecida pelo carnezinho, faz o carnezinho na Casa Bahia? A venda, comprar um sofá e vender, comprar uma televisão e vender, que foi o que dava muito lucro, também não era o que dava lucro. O que dava lucro era comprar e vender a prazo, em suaves prestações, com juro. Isso dava lucro para a empresa. A partir do momento que ela deixou de ter esse lucro, acabou virando tudo de ponta cabeça. E é o que dá lucro para todas as empresas. Se você consegue ganhar na tua venda a prazo, não é só o comprar e vender à vista, mas se você consegue receber com juro, é vantagem para você. Se ao invés disso você paga juro para o sócio banco, você tem uma tarefa mais difícil. Então, nesse caso, eles estão conseguindo aumentar justamente esse carnezinho, que no passado foi um ponto muito forte deles. Então, eu vejo isso com olhos muito positivos. E quando a gente olha ou vê ali a questão da inadimplência, ela caiu 1,4 ela para 8, ou seja, a inadimplência dos consumidores para o carnezinho no Casa Bahia era de 9,4 após 90 dias. Caiu para 8. No meu ponto de vista, ainda é extremamente alto. Mas ela aumentou o faturamento, ela vendeu mais no carnê e diminuiu a inadimplência, ou seja, vendeu para um consumidor mais sadio. É um passo dado, ainda tem um longo chão pela frente. Lógico, o mercado fica todo receoso em relação a isso, mas é um caminho dado, tá se dando os passos do que tem. E não dá para a gente olhar pelo mercado de ações, tá? Ele não é para qualquer um. Ainda falando em Casas Bahia. As ações, elas dobraram de preço esse mês antes de sair o balanço. Depois que saiu o balanço, elas voltaram a cair. Falei, tá, mas vamos olhar para um ano? Gente, há um ano atrás, as ações custavam R$ 8. Então, há um ano diziam assim: olha, a Casa Bahia deu um prejuízo de 1 bilhão e custa R$ 8. Antes, hoje, ela está custando 4,87, chegou a bater 6. Quer dizer, ela chegou a bater aqui no começo do mês a 2 e pouquinho. Tá, mas há um ano atrás sabia que tinha prejuízo, valia 8 cada ação, veio cair para 2 com base em quê? E de 2 ele multiplicou para 5 com base em quê? Em poucos dias. Aí sai o balanço, cai de novo. Gente, isso aqui é o mercado para quem conhece, viu?
Eu não sou um deles. Quem conhece o mercado de ações sabe ganhar dinheiro, ótimo, mas olha que coisa maluca. A Casa Bahia está fazendo o dever de casa neste último um ano, tentando sair do sufoco e dar a volta por cima, e olha o valor das ações onde ele foi parar e de repente disparou e depois volta. Não dá para entender, não. Mudando de assunto. Inflação do Brasil versus mundo. Já falamos isso semana passada, mas só para colocar aqui, essa matéria dessa semana, a inflação americana caiu para 2,8 ao ano. O nosso Brasil subiu para 5,06. Puxa, e ano passado a gente conseguiu ver isso inverso, o Brasil com inflação menor que os Estados Unidos. É uma pena. E se está ruim para você, pode ter gente pior. Vamos lá. A indústria, matéria da CNI, a indústria paga quase 10% a mais que outros setores. Sim, comparado com outros setores, outras áreas, como agropecuária, serviços, o setor de indústria paga um salário maior. Então, se está ruim para a indústria contratar, imagina para outros setores. E se é para a gente falar em setores com dificuldade de contratação, vamos logo para supermercado. Supermercado é um dos menores salários, nós sabemos disso, com trabalho de segunda a sábado, ou 6 dias na semana, às vezes é domingo, inclui e tira outro no meio de semana, e puxado. Olha o que está acontecendo. Mesmo com desemprego historicamente baixo, e isso causa, na verdade, o setor de supermercado, em caso extremo, a falta de mão de obra tem levado até adiamento da inauguração de lojas novas. Sim, se para a indústria de imóveis está difícil contratar, o supermercado não consegue nem abrir filiais. Olha onde chega. Tem venda, tem possibilidade, tem mercado para se ir, não tem gente. É, e a gente sabe que muitas vezes aquelas bolsas que tanto vem ajudando, em algum momento ajudou, tem família que precisa, mas em muitos casos faz com que não haja vontade de ir para o mercado de trabalho. Isso é um embrolho para resolver. Não vou entrar nesse tema não, porque é algo muito complicado. Aqui você tem todos os links das matérias. No início eu vou colocar novamente o cardzinho lá, o link para você entrar no grupo. Passe para o seu amigo também, para que ele receba toda semana. Comente aqui no YouTube. Faça comentário no seu YouTube, no Instagram, daquilo que você concorda, não sou o dono da razão. E é muito legal quando tem os comentários. Lércio, eu concordo com isso, Lércio, eu discordo daquilo. Muitas vezes eu vejo comentários dizendo, já mudei o meu pensamento, a minha visão por um argumento teu, e eu confesso a vocês que já mudei a minha visão por argumento que vocês colocam aqui no YouTube e no Instagram. Ou seja, isso é uma troca de informações, fazendo a gente crescer sempre. Eu agradeço demais, de coração, a essa audiência de todos vocês, e se Deus quiser, semana que vem estamos novamente. E aí já está indo quase para o final de março. Bora correr, que esse ano a gente vai vencer. Até lá.